agora, Nova Geração Night, o encontro de gerações. Tá, peraí. Como que agora Grupo Jovem, Força Jovem Brasil? FJU Night, encontro de gerações. Daqui a alguns anos, você vai ler isso. E eu quero que se lembre de quem você é. Lembre-se das risadas, das palavras, dos conselhos que ouviu e também deu, das orações sinceras e momentos com Jesus. Gerações passaram e você está aqui. E cada dia Ele está mais perto. Gerações passam e passam, mas Ele continua o mesmo. Porque o Espírito Santo está aqui. Como é que a gente sabe disso? Ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, a gente tem muito mais do que 3 aqui. Ele vai passar e vai olhar quem realmente o quer. E quando ele encontra, ele vem e faz morada na vida dessa pessoa. Jesus só entra se ele for convidado. Ele só entra se a pessoa pedir e abrir a porta para ele. Isso diz: eis que estou à porta e bato. Boa noite, pessoal. Bem? E aí? Boa noite. Quem trouxe pai e mãe aí? Cadê os pais? Estão aí? Essa não é a velha geração, é a geração melhor. É ou não é verdade? É a geração melhor, mais experiente. Então daqui a pouco a gente canta os corinhos aí do passado, que os jovens não vão saber, nem eu sei. Tem alguma aí, Pedro, da geração mais experiente? Aquele dia que encontrei Jesus, eu nunca mais esquecerei. Eu vivia a chorar e hoje eu vivo só pra te amar. Aquele dia que encontrei Jesus, eu nunca mais esquecerei. Eu vivia a chorar e hoje eu vivo só pra te amar. Agora nunca mais eu fico triste. Jesus apareceu pra me salvar e hoje quero estar sempre ao seu lado. Jesus amado, eu quero sempre te louvar. Eu quero sempre te louvar. Naquele dia eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Naquele dia eu nunca mais esquecerei o dia que encontrei Jesus na Igreja Universal. Naquele dia, Essa dia música que é para encontrei. todas as gerações. Os jovens conhecem também. Graças a Deus. Feche os seus olhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos agora à tua disposição para que o Senhor venha usar essa madrugada.
Lá fora hoje existem milhões de jovens espalhados por esse mundo afora. Centenas de milhões, quem sabe bilhões, meu Pai, que agora estão indo no caminho errado, procurando coisas que não vão resolver os seus problemas, que pelo contrário, vão afastá-los de Ti. Mas nós estamos aqui, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil e alguns lugares do mundo agora, meu Pai, existem jovens que estão juntos para ouvir a Tua palavra, para buscar a Tua presença, a Tua direção, meu Pai. Eu sei que aqui conosco, aqueles que já Te conhecem, que já tiveram um encontro contigo e têm o maior prazer de poder estar na Tua casa e Te buscar, se renovar. Mas há aqueles também que hoje estão conosco pela primeira vez, quem sabe sofrendo, passando por dificuldades, que precisam primeiro de uma libertação, serem livres desse mal, para poderem Te adorar de verdade. Então, que o Senhor venha, meu Pai, usar esta madrugada para abençoar a cada um de nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu queria convidar aqui em cima pais e filhos, mães e filhos, que um lutou pelo outro. Então, por exemplo, talvez você esteja aqui com seu pai, ou com a sua mãe, ou avô, avó, não sei. E você lutou pelo pai ou pela mãe, ou então a mãe lutou pelo pai. E você pode falar assim: olha, bispo, na nossa família a gente tem uma história, porque alguém lutou por alguém. Eu queria chamar aqui na frente, que a gente vai, aqui em cima, que a gente vai fazer daqui a pouquinho uma oração por todas as famílias que estão aqui e representando as famílias da Igreja Universal no mundo inteiro. Amém? Então eu queria convidar aqui, se você estiver aí atrás, pode vir com seu pai, com a sua mãe, seu vô, vó. Se tem um testemunho, uma história aí de luta, de alguém que lutou por alguém na sua casa. Quem gostaria de estar aqui no altar com seu pai ou com a sua mãe hoje? Vocês vão estar em breve. Amém? Pode ter certeza disso. Eu sei que alguns de vocês aí têm pais, familiares que ainda não servem a Deus, mas a gente vai orar daqui a pouco e eles em breve estarão aqui. Como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, antes da gente ouvir algumas histórias aqui, que eu não conheço, a maioria eu não conheço, o que vocês têm que entender? Se tem uma coisa que o diabo odeia, é família. O nosso Deus, Ele é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo, ele é só. Ele odeia o significado de família. Então você vê que uma das coisas mais difíceis da gente ver, não é impossível, e existem, mas é muito difícil você ver uma família inteira servindo a Deus. Quando eu digo inteira, pai, mãe, filho, filha, neto, vô, vó, os primos, tios, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque, primeiro, cada um tem a sua própria vontade, e ele sempre tenta segurar um, para que através daquela pessoa, ele venha afetar os outros, porque é assim que acontece, não é verdade? Então, por exemplo, eu tenho a minha família é minha esposa, eu não tenho filhos, escolhi não ter filhos, para não ter problema que vocês têm, ou tinham alguns, né? Mas a minha família é minha esposa, mas eu tenho pai vivo, eu tenho minha mãe viva, eu tenho um irmão, eu tenho 2 irmãs, cunhada, cunhado, sobrinhos. Então, o que o diabo faz? Ele sempre tenta usar um deles para nos afetar, porque a gente sente a dor, é ou não é verdade? Nós não somos indiferentes à dor, ele sempre vai tentando usar um. O que o diabo precisa
para afetar uma família? Ele precisa de uma pessoa. Uma pessoa naquela casa. Então, por exemplo, às vezes os pais são firmes, mas o filho está no caminho errado. Então, os pais sentem aquela dor. O diabo precisa de um para destruir, mas Deus também precisa de um apenas para construir uma família, reconstruir uma família. Alguém que use a fé. Porque pela fé, nós podemos salvar a nossa casa. Por exemplo, no meu caso, foi a minha mãe. Eu acho que eu já falei essa história para vocês. Eu namorava a Fernanda, a gente fazia tudo que era errado. Eu cresci na igreja, escolinha bíblica, ia para a escolinha desde criancinha, quando começou a Igreja Universal. Por isso que o livro eu me identifiquei muito, que eu lembro de tudo ali desde o começo. E depois de um certo tempo, uma certa idade, eu quis fazer o que era errado e eu nunca me afastei completamente. Eu tinha um certo temor, né? Por exemplo, eu era dizimista, eu não fiz certas coisas erradas que me deram oportunidade, mas porque eu temia a Deus e temia a minha mãe também. E então eu fiz muitas coisas erradas, mas não tantas como os meus amigos, por causa da palavra que eu aprendi. E aí, namorando a Fernanda, fazíamos tudo que era errado, e a minha família, meu pai decidiu mudar de país, a gente foi para um outro país, e eu falei que só ia se a minha namorada fosse. E aquilo ali já era uma loucura para minha mãe, porque a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E eu bati o pé, eu falei, só vou se ela for. E ela, louca também da vida, foi. E nós fomos, moramos com ele, lá a gente não fazia nada errado na casa e tal, mas através da minha mãe, ela primeiro ganhou a minha esposa. Minha mãe tentou me ganhar por muito tempo e não conseguiu. Mas através da Fernanda, ela foi sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. Então, através da Fernanda, ela me ganhou. Então, eu digo que a minha mãe me ganhou minha esposa, meus irmãos, minhas irmãs, uma pessoa. E ela era uma mulher que manifestava com demônios. No começo da Igreja Universal, eu via minha mãe manifestada em casa com demônios, já falei para vocês. Minha mãe é pequenininha, meu pai pegava eu, minha irmã e ele, e trancava os três no quarto, com a minha mãe manifestada na sala. E eu via isso. O bispo Macedo fala da minha mãe, o trabalho que foi para libertá-la, manifestava sempre. Mas ela foi usada por Deus para ganhar a família inteira. E ainda está lutando pelos que faltam. Então, o diabo, ele odeia isso. Por isso ele coloca tantos problemas entre os familiares. Justamente para que você sinta dor, para que você sinta um pouco daquilo que o diabo sente, que é a separação do pai, a separação da família. Então é uma luta, é uma guerra. E Deus, ele apoia a família, ele é o criador da família. Ele que abençoa as famílias. Por isso que quando um familiar, ele decide lutar pela sua casa, Deus honra aquela pessoa. E aí vem essa palavra que Josué diz, eu e a minha casa. Quer dizer, eu não posso forçar os outros, mas a minha casa vai servir a Deus. Eu lembro que minha mãe fazia isso. Minha mãe, eu zombava dela, ela levava minha roupa para a igreja, e eu zombava, eu brigava com ela, ameaçava ela, e ela ria na minha cara e falava assim, não, você vai. Não vou, vai. Aí eu falava, quando eu crescer, você não vai me obrigar mais. Ela, mas você não cresceu ainda. E ela conseguiu. Eis-me aqui. Amém? Então, se você tem um familiar que está passando por problemas, seu pai, sua mãe, seus filhos, então lute, que vai dar certo. Você e a sua casa vão servir a Deus. Amém? Temos casos aqui, não sei quem vai falar. Quem tem para falar aí? Quem que lutou por quem? Quem lutou aqui? Lutou por ela. Qual o seu nome? Michele. E o dela? Camille. Lutou, vem cá, Michele, por favor. Lutou por ela por quê? Deu problema essa menina? Muito. Chorei, mas chorei muito. Mas durante muitos anos eu usei a fé emocional, em vez da fé racional.
Então, enquanto eu usei a fé emocional, ela continuou vivendo a vida dela, olhando para o mundo. E como a gente já veio de lá de fora, quando a gente orienta, é porque a gente sabe que lá fora não tem nada que preste. Mas, muitas vezes, eles querem quebrar a cara, né? E depois vem chorar no nosso colo e a gente dá o colo. Mas eu tomei vergonha na cara e usei a fé racional quando o Espírito Santo falou: pare de chorar por ela e vá cuidar das almas. Ali eu entendi que não era para usar a emoção, porque a gente, como mãe, querendo ou não, se a gente não tomar cuidado, a gente usa o sentimento ali na hora de lutar por um filho, por um familiar. E aí, quando eu entendi isso, eu apliquei a fé racional. Ali foi voto no altar, era propósito. Todo o propósito que eu fazia com Força Jovem, o nome dela estava no meio, e ela piorou. Qual o problema que ela dava? Ela começou... Deixa eu ver. Qual o problema que você dava? Eu cresci na igreja, eu sabia da verdade, mas eu nunca me firmei. De fato, eu passava um tempo, 2 tempos, e depois saía de novo. Só que da última vez que eu me afastei, foi a pior de todas, onde eu virei a cabeça. Eu criei uma aversão total a qualquer coisa relacionada à igreja. Desde a instituição mesmo, a pastores, bispos, eu falava que todo mundo aqui era mentiroso e fofoqueiro, que só queria saber da nossa vida para falar para os outros. E, além de falar disso das pessoas, eu falava também da minha mãe, que era obreira. Falei: a senhora está cega. A senhora está cega, é um peso ser a sua filha. É um peso, porque as pessoas olham para mim e falam: nossa, você parece com a sua mãe, mas eu não sou igual à senhora. Mas ela dava um mau testemunho para você? Não, nunca deu. E foi isso que me levou a acordar. Porque quando eu estava pensando em tirar a minha própria vida, voltando do trabalho, planejando a minha morte, planejando a morte do meu esposo e do meu filho, foi que eu caí em si, né? E eu falei: meu Deus, se o Senhor existe, se é o Senhor que está na vida daqueles pastores que eu chamo de mentiroso, na vida da minha mãe, porque eu vejo um antes e um depois dela. Ela mudou. Eu sabia que ela tinha mudado. Falei: se o Senhor está na vida deles, o Senhor vai ter que me transformar também. E aí, ela fazendo voto por mim, eu piorei, mas nesse dia eu fiz um voto. Eu falei: olha, eu vou nos dias principais na igreja. Eu não quero papo com ninguém. O meu negócio é com o Senhor. E aí eu vou nos dias principais, quarta, sexta, domingo, e aí o Senhor vai ter que transformar a minha vida. Eu vou me entregar, só que o Senhor vai também ter que se entregar para mim. E aí eu comecei a ir, só que tinha um porém, bispo. Eu ia de sexta-feira, mas eu fazia de tudo para chegar depois da oração forte, porque eu tinha medo de manifestar. Então eu fazia de tudo para chegar depois. Quem aqui tem medo de oração forte? Só um minutinho, espera aí. Fecha as portas aí e aguarda só um minuto. E eu tinha muito medo de manifestar. Só que em uma reunião do Força Jovem, o pastor pregou sobre os 10 leprosos. E foi quando eu tive uma virada de chave na minha cabeça, porque eu tinha medo de me entregar para Deus e ser como os 9, que só receberam a bênção e caíram fora. E eu queria ser como aquele que além de receber a cura, ele foi salvo, porque a fé dele salvou ele. E foi ali que eu tive um estalar. Falei: não, eu preciso ir sexta-feira, desde o começo da reunião, porque eu preciso me libertar. E aí eu comecei a ir direitinho. E quando Deus falou comigo através dessa palavra no Força Jovem, eu passei uma semana pensando nessa palavra. Eu falei: meu Deus, eu quero me entregar, mas eu tenho medo de me afastar de novo. Só que eu falei: eu vou com medo mesmo. E nessa semana eu fiquei ruim. Eu tive uma sinusite bacteriana, que eu não podia tomar vento no rosto e muito menos descer as águas, porque era perigo de contaminação e da piora do rosto. E aí o pastor, num domingo, falou assim: você que quer se batizar? Vamos se batizar. Aí eu falei: meu Deus, eu quero me batizar, mas agora, como é que eu faço? Aí eu fui correndo atrás da minha mãe. Eu falei: pelo amor de Deus, fala pro pastor, nem que ele derrame uma garrafinha de água na minha cabeça, mas eu quero me batizar. E aí o pastor veio, ele falou: tá decidido? Eu falei: tô. Aí ele me batizou por aspersão. E eu criei. Só que o diabo, ele lançou muitas dúvidas, muitos conflitos. Mas você nem desceu as águas. Como é que você vai começar uma nova vida? Eu falei: você está amarrado, seu desgraçado, porque eu já te venci. E aí eu busquei, e quando eu me batizei, o pastor falou assim: bota toda a força, falta uma semana para o Pentecoste. Eu falei: é tudo ou nada. É a minha última chance. E ali, eu coloquei toda a força. Eu tirei tudo que tinha dentro de mim de ruim. Perdoei quem eu tinha de perdoar. E quando chegou no dia de Pentecoste, eu fui com sede. Eu falei: agora é nunca. Você tinha mágoa de quem? Tinha mágoa da minha mãe. Porque ela era uma má mãe, né? Nossa, na minha cabeça ela era horrível. Eu olhava para ela e eu tinha ódio dela. Eu queria voar no pescoço dela. Eu falava: você está louca, você está cega. E aí eu tive que me tirar de tudo, de mágoa que eu tinha dela, do meu esposo, do meu pai.
E eu cheguei diante do altar e eu falei, meu Deus, eu estou limpa. Só que agora o Senhor tem que descer. O que aconteceu? E eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. E já tinha passado uma boa parte da busca. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai ter que descer. E aí, nada acontecia. E o diabo querendo lançar dúvidas. Você não vai receber, você não é digno. Eu falei, realmente digna eu não sou. Aconteceu? Aconteceu. E aí, todo mundo buscando. E eu falei para Deus, eu falei, o que falta eu entregar para o Senhor? Porque na minha cabeça eu já entreguei tudo. E todo mundo buscando, eu fiquei em silêncio. Eu falei, se o Senhor não me falar, eu não sei. E aí foi quando ele me fez uma única pergunta. A gente, quando está buscando o batismo com o Espírito Santo, a gente acha que vai ser igual de todo mundo. Filho, eu sou contigo. E comigo foi diferente. Ele me fez uma única pergunta. Até quando você vai duvidar? E ali foi uma virada de chave. Eu falei, meu Deus, eu te entrego essa dúvida. Quando foi que aconteceu isso? No dia de Pentecoste, dia 24 Agora? de maio. Sim, senhor. Agora, em maio? Sim, senhor. O que mudou em você desde então? Tudo. A minha cabeça era completamente perturbada. Assim, eu acordava já pensando em morrer. Eu ia para o trabalho já chorando, em crises de ansiedade. E tanto que uma dessas crises atacou uma alergia emocional que eu fiquei toda inchada. Quase fui parar no hospital, tive que tomar medicação para... E tudo mudou. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Deixa eu ver se é verdade. Mudou mesmo? Mudou. Ela queria matar o filho, o marido. Ela mora no 2º andar. E ela falava, eu vou jogar o Theo, e aí eu vou me jogar. Caso eu sobreviva, eu digo que eu fui tentar pegar ele, que ele caiu da janela. Mas era para se matar também. Então, assim, ela mudou o comportamento, ela era muito nervosa. A gente mora no mesmo quintal, só que ela mora no 2º. Ela fazia de tudo para não cruzar comigo. Quando ela me via, era revirada de olho, só faltava ficar tudo branco e botar as garras para trás. Era a única coisa que faltava ali. Sem razão nenhuma, né? Sem razão nenhuma. Se fosse uma má mãe, até a gente entenderia, né? Como eu fui no passado, antes de conhecer Jesus. Ela teria motivos, mas depois da minha conversão, não. Eu lutei por ela, lutei com unhas e dentes, o diabo mostrando ao contrário, porque ela piorou. Quando eu, de fato, comecei a usar com a fé racional, ela piorou. Então, aos olhos nus, tá piorando, vou fazer o quê? Mas Deus falou, busca. Valeu a pena? Valeu. Dá um abraço na sua filha aí agora. Agora abraça, né? Antes não fazia de jeito nenhum. Não. Ela fazia de tudo para não cruzar o caminho comigo. Quando tinha oração na igreja, da família se abraçar, eu ficava procurando ela e ela assim, ó. Agora eu espero que você ensine seu filho no caminho certo. E espero que ele não vai te dar dor de cabeça, não. Como você deu para ela, né? Não vai, não. Está amarrado. Amém? Graças a Deus. Obrigado. Quem mais tem aí? Senhora, quem lutou por quem aqui? A senhora lutou por ela? Pela Nicole? O que houve? Fica aqui desse lado aqui. O que houve? Ela me deu muito trabalho, né? Quando chegou aos 9 anos, mais ou menos, de idade, ela começou a apresentar comportamentos estranhos. E eu achava que era da adolescência, né? Ela estava ali na pré-adolescência. Falei, deve ser preguiça, né? De adolescente, aquelas coisas assim, de mãe, né? Só que aí ela começou a apresentar uns comportamentos assim, dormia muito. E aí eu falei assim, meu Deus, ela não está se dando bem na escola, vou trocar de escola. Troquei de escola. Nessa outra escola foi um problema. Porque aí vieram dobrados problemas para mim. Porque, além de dormir muito, ela começou a se envolver com os colegas na escola, começou a conhecer as drogas, a maconha. Dormia mais. Dormia mais, bispo. E aí, uma outra coisa muito perigosa, ela começou a se cortar. E eu não sabia, porque ela se escondia isso de mim. Ela usava blusa de manga comprida e eu não via. E eu comecei a me desesperar, né? Mas, assim, já estava na fé e ela também, apresentada no altar. Eu falei, não, meu Deus, não aceito isso. Quer dizer, a senhora criou sempre ela no caminho certo e deu um bom exemplo para ela. E ela foi se desviando. O que houve? Assim, foi a virada de chave, porque eu realmente comecei a me sentir diferente. E aí eu não quis mais, eu não falei assim, eu não vou mais para a igreja com ela, eu não quero saber do que ela fala de Deus. E ali eu ia me afundando, caçando aonde eu ia me encaixar. Falei assim, minha mãe é justamente igual ela. Falei assim, minha mãe é chata. Careta. Exato, é careta. E eu fui me aprofundando. Só que aquele vazio crescia. Então, eu tentei automutilação, parti para os vícios. Assim, a maconha eu cheguei a experimentar, mas não foi o meu vício. Eu comecei na bebida e no cigarro. E ali eu ia em busca de preencher. Então, eu buscava amizade, eu buscava grupo, eu buscava mudar o meu visual.
eu tentava fazer de tudo mesmo para suprir aquele vazio. E quanto mais eu tentava, pior ficava. Porque cada coisa nova que eu fazia, eu falava assim, não, agora vai. Eu ficava pior. E assim, o que eu me divertia com as pessoas dentro de mim, eu estava vazia. Quando eu chegava em casa, era pôr a cabeça no travesseiro, eu dormia para fugir da realidade. Porque eu sabia que se eu tivesse acordado, aquilo ia estar doendo dentro de mim. Isso durou quanto tempo, essa vida triste aí? Foram 8 anos, 8, 9 anos, por aí. E assim, foi muito difícil, porque era um vazio enorme. E assim, é como se você desse voltas. Você melhora, você fala, nossa, olha, estou me divertindo. E cai no buraco mais fundo. E eu vi o exemplo dela em casa, eu vi a diferença dela. Eu falava assim, por que eu estou passando essa pindaíba e ela está bem? Eu estou tão mal, eu estou tão ruim e ela está bem. E aí eu comecei a escutar o que ela falava. Aí eu, assim, quebrava a cara e, mãe, o que eu faço? E eu... Aí se humilhou, né? E aí eu comecei a ouvir ela. E nesse meio tempo, eu não queria saber de igreja. Então, assim, eu só ia de vez em nunca, quando ela queria muito, insistia muito, ou quando eu estava, assim, numa situação muito ruim. Aí eu corria para Deus, melhorava, eu me mandava. E quando que mudou tudo, então? Foi quando eu fiz 18 anos. Que ela virou para mim e ela falou, olha, Ni, a partir de hoje eu fiz tudo que eu podia como mãe. Mas hoje vai ser você e Deus. Eu vou continuar te dando casa, comida e o que você precisar no físico. Mas você se vira com Deus. E, assim, foi o momento que eu cheguei no fundo do poço. Eu tinha recém terminado um relacionamento que me frustrou muito. E aí eu falei, ok, eu vou conhecer esse Deus que minha mãe tanto fala, esse Deus que ela tanto fala que faz ela ter força. E eu comecei. Eu fui vindo nas reuniões, eu fui me entregando, eu fui ouvindo, eu fui praticando. Então, eu fui deixando os vícios, as amizades. E ali me quebrou dentro de mim, porque eu era muito dura de coração. Eu falava assim, não, eu não quero saber. E quando eu pus em prática, eu vi que era verdade. Que aquele Deus que ela falou que dava força para ela, também estava me dando força. E aí foi no dia 13 de julho, quando eu simplesmente falei assim, Senhor, olha, minha mãe me entregou no teu altar. Eu já tinha me batizado quando eu tinha 14 anos, mas não permaneci. Eu falei, eu já desci nas águas uma vez. Com 18 anos, logo 2 meses depois que ela falou aquela frase para mim, eu também me batizei. Eu falei, Senhora, hoje eu me entrego. Eu estou entregando aqui porque eu já fui entregue uma vez. Hoje eu me entrego por minha livre e espontânea escolha. E ali mudou tudo. Como é que está agora? Muito melhor. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. É uma nova vida. Hoje eu tenho a força, eu não penso em morrer, eu não preciso de mais nada nem ninguém. Já foi batizada com o Espírito Santo? Já, sim, senhor. Como é que é ela agora, mãe? Completamente diferente, bispo. Nossa, é a filha que eu sonhei. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor hoje, né? Graças a Deus. Amém? Parabéns. Qual filho que lutou pelo pai? Tem? Você? Você lutou por quem? É aqui também? Você lutou por ele? Qual é o seu nome? É Nicole. O que houve, Nicole? Qual o nome dele? É Emerson. Esse aí deu trabalho? Pouquinho. A gente vê muito pai lutando por filho, né? Agora, filho lutando pelos pais, o que houve? Ele, na verdade, começou a frequentar a igreja através da transformação que o Espírito Santo fez em mim, né? Por conta dos problemas que eu tinha quando eu me afastei de Deus, eu fui uma péssima filha. Eu guardei muita mágoa dele, eu tinha muito ódio do meu pai, eu me imaginava socando a cara dele. E... Por quê? Porque eu... Vou nem perguntar o que ele fez. Eu ouvia muita gente falar coisas dele que eu nem sabia se era verdade ou não. Então, por conta dos maus olhos, eu falava, então aquilo é verdade. Eu olhava com ele com esse olhar de ódio. Então, aquilo foi crescendo, fui conhecendo as más amizades, enfim, virei a cabeça de vez. E, por conta disso, eu tratava meu pai muito mal. A gente discutia. Eu lembro que eu comecei até a fazer jiu-jitsu, porque eu falei, se um dia ele ameaçar de ciscar em mim, eu vou partir para cima dele. E aí, por conta disso... Olha o tamanho dela. Com ele. E aí, eu fui só ladeira abaixo, até que um dia eu vim para a igreja, conheci o Senhor Jesus. E ele só começou a vir depois que eu recebi... Como é que você conheceu a igreja Força Jovem? Como é que foi? Eu, na verdade, vim através de um familiar meu, que foi a minha mãe, e ela me trouxe numa reunião de domingo, e eu já cresci na igreja, na verdade, fui apresentada no altar, cresci na EBI, mas eu não via a importância daquilo. Então, com o tempo foi se passando, fui conhecendo as más amizades, então eu olhei mais para o mundo do que para Deus. Ia de vez em quando na igreja, ia na frente do altar, na reunião de sexta-feira eu tinha esse mesmo problema, morria de medo, ficava encolhida, que eu falei, meu Deus...
e achava que tá todo mundo louco, ficando louco na minha frente quando alguém manifestava, mas eu não abria meu coração, eu não queria. Então, fui me afundando cada vez mais. Até que teve nesse domingo que eu tive o meu encontro com Deus, que ali eu entendi o real motivo do porquê eu estava sofrendo. Então, ali eu peguei firme, ainda tive dificuldades, não foi nada fácil, mas até que teve um dia, em 2024, que no final, em dezembro, mais ou menos, eu me batizei nas águas, e depois de 8 meses, em uma FJ Night, a Noite da Justiça, eu recebi o Espírito Santo. E eu lembro que, antes de eu receber o Espírito Santo, eu perguntei para Deus, o que falta para mim receber o Espírito Santo? E aí me veio a mágoa. E aí eu não tinha entregado a mágoa que eu sentia pelo meu pai. Não tem como eu receber o Espírito Santo, sendo que eu estou com um ódio de alguém. Então eu perdoei meu pai. Eu falei, meu Deus, eu perdoo meu pai, perdoo quem me fez mal, mas eu quero ter uma vida com o Senhor. E ali eu busquei como se fosse meu último dia e eu recebi o Espírito Santo. Aquela foi a sua vigília. Sim, senhor. Foi... Aliás, essa pode ser a sua vigília ou mais uma. Quem decide é você. Aí você vê a mudança dela? Muito, muito, pastor. A mudança dela me fez inspiração, né, para eu estar na igreja hoje, porque eu não ia. Eu recebia inúmeros convites dela, da minha esposa, mas eu sempre deixava na porta e ia embora, eu ficava no estacionamento. Por quê? Não tinha vontade, pastor, não tinha vontade. Estava boa a vida, estava tudo certinho? Não, estava tudo do avesso, para falar a verdade. E um belo dia, eu não sei explicar porquê, a Nicole me convidou, já tinha convidado várias vezes, e alguma coisa tocou no meu coração, eu falei, eu vou. E de lá nunca mais saí, né? Ela disse que esse convite veio logo após ela ter recebido o Espírito Santo. Então, eu senti alguma coisa que eu acompanhei ela, e eu queria saber também o que tinha feito minha filha virar essa pérola que é hoje. E acabei conhecendo a igreja, gostei, e hoje estou em busca, né, do Espírito Santo, firme, forte. Essa pode ser a sua vigília. Com certeza. É ou não é verdade, pessoal? Depende de você. Sabia que ela tinha mágoa? Sabia sim, sabia. Eu tinha meus erros, né, sempre expus para ela, né, e também a perdoei, né, na época que ela estava com a cabeça ainda meia virada, né. Mas hoje, graças a Deus, é uma inspiração para mim. Então, eu agradeço a cada dia nas orações a luta que ela fez por mim. Vai receber o Espírito Santo hoje. Amém? Tá ligado. Parabéns para vocês, tá bom? Abraça seu pai agora. Não tem mais mágoa, não. E deve ter muita história aqui, né? Qual pai aqui que se surpreendeu com o testemunho do filho, que você ficou assim, meu Deus, eu nunca imaginava que minha filha fazia isso. Meu filho fazia isso. Você? De quem? Quem que fazia o quê? O que essa menina aprontava? Ela nasceu na igreja, né? Desde da infância, eu apresentei ela aqui nesse altar. E depois, na adolescência, ela começou a virar a cabeça. Eu via umas reações dela diferentes, tal. Um dia ela falou que teve vontade de se cortar, né? E eu falei, Ana Clara, você não faça isso. Né? E eu, como eu sirvo a Deus, e depois eu descobri, olhando o celular, que eu falei assim, eu vou começar a vasculhar tudo, né? Achar o diabo onde que ele está infiltrado. E eu descobri que ela estava viciada em pornografia, que ali foi um baque muito grande, porque de pequena eu lutava por ele e ela me ajudava também para lutar por ele quando pequena. Aí ele veio para a fé e ela, na adolescência, nessa situação, com esse vício, e assim me deixou muito chateada, me deixou muito preocupada. E aqui, num propósito, eu trouxe ela, que depois eu fui para o bairro e eu voltei para João Dias de novo. Né? Aí o bispo Cleito falou uma vez que acho que a mãe dele fez um voto de que, fazendo esse voto, que entregar na mão de Deus, que Deus ia preparar uma situação. E o pai e a mãe, quando fala de preparar a situação, quando vem de Deus, a gente fica meio assustado. O que será que Deus vai permitir? Fica com medo, né? Fica com medo, mas mesmo assim, pela situação que ela estava, eu preferi fazer isso. Eu vim num propósito, vim no altar e eu falei, Deus, agora é com o Senhor, o que o Senhor permitir, está permitido. E aí, passando alguns dias, ela começou a sentir uma dor e começou a gritar, levamos ela para o hospital. E no dia seguinte, ele voltou com ela para o hospital.
Aí apareceu do nada, entrou ar dentro do pulmão dela. E dentro desse ar, ela teve que ficar internada, que podia ser feita cirurgia, enfim. E lá dentro, ela ficou com medo de morrer. Então, foi essa situação que fez ela despertar, né? Sim. Ficou com medinho, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Fiquei com medo, né? Porque eu nasci na igreja, só que eu vivia uma vida avesso lá fora, né? Eu vinha nas reuniões, participava, tudo, mas eu andava com umas amizades. Eu era muito influenciada, né? Lá fora. Quantos anos você tem? 19. Isso aconteceu com quantos anos? Com 17. 17. Quer dizer, a gente nunca imagina que um jovem vai falecer. Se espera que os mais idosos venham morrer. Mas o jovem acha que nunca vai acontecer com ele. Então, você teve um susto ali naquela... Sim, senhor. Eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que se eu morresse ali, eu ia para o inferno. E aí, o que você fez? E ali eu falei, meu Deus, se o Senhor me der mais uma chance, quando eu sair daqui, eu vou fazer tudo diferente. E foi o que eu fiz. Quando eu saí do hospital, que eu recebi alta, eu mudei totalmente, né, minhas amizades, tanto que eu até falei para meu pai, o primeiro lugar que eu quero ir, quando eu sair do hospital, é na igreja. E ele me levou na igreja, ali eu me derramei, eu chorei muito, eu pedi perdão para Deus, porque ali eu reconheci, né, a vida errada que eu estava vivendo. E ali eu me arrependi, mudei totalmente. Depois eu me batizei no domingo e, buscando o Espírito Santo, no dia 1º de agosto do ano passado, eu recebi o Espírito Santo. Mudou mesmo? Sim, senhor. Outra pessoa. Hoje ela também já está aí servindo já a Deus, né? Já está no CPO. E eu hoje fico tendo palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por ter salvo ela. Agora, você falou do seu voto, né? A gente tem falado isso, essa última semana foi falado do voto. Lembra do voto de Jacó? Não esquece do voto que você fez. Você estava lá morrendo. E qual foi o seu voto? Se me desse mais uma chance, eu ia o que você ia fazer? Diferente, fazer tudo diferente. Não volta para a vida velha, hein? Você fez um voto com Deus. Ele não esquece. Não é isso? Não foi isso que Jacó fez? Jacó fez aquele voto com Deus: se o Senhor me der alimento, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der segurança, me trouxer de volta para a casa do meu pai, então eu te servirei, te darei o dízimo. Ele fez o voto. E muitos anos depois, Deus o lembrou: eu sou o Deus, aquele Deus com quem você fez o voto. Quer dizer, Deus não esquece. E nós estamos fazendo agora, fomos convidados a fazer um voto com Deus. Você que está passando por uma situação difícil na sua vida, angustiante, seja na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira, faz o seu voto com Deus. Ela fez: se eu me tirar daqui, eu vou fazer isso. Não volte atrás no seu voto, porque Ele nunca vai esquecer do voto que você fez. E Ele tirou de lá. Não é isso? Então, aqui estão pais, filhos. Qual outro filho que lutou pelo pai aí? Tem mais? Você lutou por ela? Quem mais? Deixa eu ver, só para eu ver. Lutou por quem? Pela mãe? Deu trabalho essa mãe aí? Essa aqui deu trabalho? A minha deu muito, bispo. Por quê? Eu fui Resumindo. Vou resumir. Senão vai ser até 8 da manhã aqui. Sim, senhor. Eu fui abusada na infância, então eu tinha muito ódio, muita raiva dela, porque foi culpa dela. Na minha cabeça. Na sua cabeça? Sim, porque ela saía de casa para beber, para fumar, para usar droga. A senhora... Olha a carinha aqui, olha a carinha. A senhora... Que droga? Todo tipo de droga. Todo tipo? Maconha? Sim, era. Cocaína, tudo? Tudo. Deu trabalho essa mãe? Ela deu muito trabalho, só que primeiro, como eu disse, eu precisava cuidar de mim. Então, eu me automutilava, tentei suicídio. Cheguei na igreja com a vida destruída. E foi o próprio Deus que me trouxe. Porque eu cheguei, como muitos aqui tinham medo de manifestar, eu já cheguei manifestando. Então, ali, eu sabia que tinha um mal dentro de mim. E aí eu ouvi: Gabi, você tem que perdoar. Principalmente quem te abusou, e você tem que perdoar a sua mãe. Aí eu falei: ela não. Posso perdoar quem me abusou, mas ela não. E aí aquela palavra entrou dentro de mim e ficava me incomodando. Aí eu cheguei em casa e falei: mãe, preciso conversar com você. Já tive essa conversa antes, mas agora eu preciso e ter que ser séria. Aí eu olhei para ela e falei: mãe, eu fui abusada e eu quero te pedir perdão, porque eu tenho muito ódio da senhora. Eu planejo a minha morte e planejo a sua. E ali eu falei para ela, e eu falei assim: eu tenho um convite.
Amanhã vai ser consagração da FJU e eu quero a senhora lá como minha convidada. Só que ela vivia me batendo na cara. Então, assim, eu falava, estou indo evangelizar, toma um tapa na cara. Tinha mesmo, literalmente? Literalmente. Ela falava assim, você vai dar para o pastor, fica o dia inteiro na igreja. E me dava um tapa na cara. Eu falava, não aceito. E ela que era maconheira? E ela que era. E esse mal foi tão grande, que é um mal de geração, que eu também me tornei assim. Eu comecei a beber antigamente, então tudo mal que estava nela também ficou em mim. E ali eu falei para ela, eu não aceito isso. Você prefere uma filha que nem você, que sai cada dia com um homem? Aí ela ficou olhando para minha cara e falou, tá bom, amanhã eu vou. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, estou eu saindo, está ela chegando bêbada. Cruzando na escada, aí eu, você não vai? Ela, não. E me empurrou e me deu um tapão na cara. Aí eu fui para a igreja, chorando, chegando lá. Quando foi 6 horas da tarde, na reunião da noite, ela apareceu lá. Aí o obreiro falou assim para mim, Gabi, não vai ficar com a sua mãe. Eu, hã? Aí ele falou, não, você vai deixar ela lá, ela vai ter um momento dela com Deus, e aí ela pode dizer o resto. O que houve nesse domingo? Aí eu nunca mais saí. Mas fala que a senhora for... Mas o quê que eu vi? Ela disse para mim que ela caiu no banheiro, e ali Deus falou com ela. Lembrei. Agora eu caí no banheiro, eu acordei, aí eu caí no banheiro, aí veio uma coisa assim na minha cabeça, vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Aí eu falei, eu não vou para a igreja. Aí eu, vai para a igreja, vai para a igreja. Aí eu fui. Paulo caiu do cavalo, você não caiu no banheiro. Eu vou. Aí eu vou fazer um pouquinho a vontade dela. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, assisti a reunião. A partir daquele dia? A partir daquele dia eu decidi. E olha que eu já fui muito macumbeira. Macumbeira mesmo. Desde os 9 anos de idade, eu frequentava só centro de macumba. E aí eu falei, não, agora eu vou ficar. Gostei dessa palavra. Aí eu fiquei até hoje. Faz quanto tempo? Batizada com o Espírito Santo. Faz quanto tempo? Já faz 10 anos. 10 anos. Então, de 10 anos para cá, foi batizado com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo. Aquela mulher perturbada. Não, nem lembro que ela existiu. Eu acho que nem era eu. Graças à sua filha. Graças a ela. E foi muito tapa na cara. Muito tapa na cara, muito xingamento, porque eram palavras difíceis, bispo. E assim, para os jovens que estão aqui hoje, lutando pela sua mãe, que está passando pelo aquilo que eu passei, tem jeito. Mas primeiro, é como o senhor falou, tem que fazer um voto. Porque eu fiz um voto, não só por ela, por toda a minha família, mas eu fiz um voto principalmente por ela, porque eu não aguentava mais, porque eu estava fazendo aquilo que Deus me chamou, que era ganhar almas. Só que a alma principal era dela, e era a que eu queria. E hoje é a minha principal ovelha. Hoje dá um tapa nela aí agora. Não, tô brincando. Olha só, essa é a transformação que acontece. Quer dizer, a senhora parecia um caso perdido, né? Naquela época ali. Muito perdido. Macumbeira, maconheira, alcoólatra. Fazia festinhas dentro da minha casa. Eu bebi por causa dela. Ela te ofereceu a primeira bebida? Ela oferecia para mim, para minha irmã, e ali eu tive contato com a primeira bebida através da minha mãe. Festinhas. Muitas motos assim na minha casa, muito churrasco. E hoje? Hoje tem que fazer núcleo lá. Sim, eu já fiz vários. Hoje tem que ser núcleo. Trazer todo mundo. Pode vir de motinha, não tem problema. Mas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Quer dizer, é pai lutando por filho, filho lutando por pai. Não dá para ouvir todo mundo, não conheço a história de vocês, mas com certeza aí tem uma história de fé. Não é verdade? O que mostra que a palavra de Deus nunca volta vazia. Se nós obedecermos, Ele vai nos honrar. E honrou de vocês e vai honrar de vocês também. Amém? Então faz o seguinte, fica de pé, nós vamos orar pela nossa família agora. Se você está aí com seu pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, abraça a sua família aí agora, se você puder. Vocês que estão aqui no altar também, nós vamos orar pelas nossas famílias no Brasil inteiro. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É uma alegria para a gente poder ouvir isso. Pessoas que lutaram pelos seus familiares,
creram na tua palavra. E por isso hoje essas famílias estão restauradas, meu Pai. Nesses lares, ou melhor, nessas casas, habitava a mágoa, o rancor, o vício, a depressão, a doença, o ódio. Mas hoje, meu Pai, são lares onde habitam a união, a paz, o teu espírito, a saúde, a prosperidade. E é o que o Senhor deseja. O Senhor quer isso, meu Pai. Então que o Senhor venha fortalecer a cada um deles. Como nós ouvimos hoje, muitos aqui fizeram votos. Votos de nunca te deixar, votos de te servir, votos de te obedecer, não importa o que aconteça. Então que o Senhor venha dar forças para que eles nunca venham voltar atrás nesses votos. Nós os abençoamos, renova a força de cada um deles, meu Pai. E pedimos em favor dos nossos familiares que ainda não te conhecem. Muitos de nós temos pais, mães, filhos, irmãos, parentes, que hoje estão nas garras do diabo. Mas agora, meu Pai, envia os teus anjos aonde quer que eles estejam, para arrancá-los de lá, para tirar tudo aquilo de ruim, a tristeza, a mágoa, o rancor, a miséria, o vício, a doença, tudo de ruim que o diabo esteja usando para tentar afetar a nossa família, separar a nossa família, que seja agora amarrado, repreendido. E nós ordenamos agora tudo de ruim, tudo do mal na nossa casa, na nossa família, que saia de lá agora. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a nossa família venha te servir, aonde quer que eles estejam. Se há um familiar no hospital, no leito de dor, então que agora seja curado. Se há um familiar na prisão, meu Pai, então que essa prisão venha servir como uma oportunidade para que ele venha mudar. Se há um ente querido perdido por esse mundo afora, uma família separada, então agora onde quer que eles estejam, que o Senhor venha tocá-los, porque assim como o teu servo disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós determinamos, meu Pai, que a nossa casa, a nossa família também vai te servir. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e determinamos a bênção sobre a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Entra na minha casa. Meu Pai, que o milagre começa hoje. Aqui talvez há familiares que não te conhecem ainda, como esse pai que diz que está buscando o teu espírito. Então que ele não venha sair daqui hoje vazio, meu Pai, e que todos aqueles que vieram te buscar, que venham ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. É o que nós determinamos em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém. E graças a Deus, graças a Deus, amém? Obrigado, tá, pessoal? Seria legal se vocês puderem, a gente vai sair daqui mais ou menos umas 10 da manhã, mas se vocês puderem, na saída, ou até no intervalo, a gente vai ter intervalo, normalmente a gente tem intervalo rapidinho, grava o testemunho, vê com o pessoal do mídia aí, grava o testemunho de vocês, bem resumido. Olha, eu lutei pela minha filha, ou eu lutei pelo meu pai, eu lutei pela minha mãe. Grava para a gente poder usar. Aliás, a gente tem um programa, a Live FJU, e um dia da semana a gente tem o FJU em família.
E aí eu levo ali os jovens junto com seus familiares, para falar um pouquinho da transformação que aconteceu. A Nicole já foi lá com a mãe, quem mais já foi? Alguns de vocês já foram lá no programa, né? E quem não foi, está convidado para ir lá, para participar com a gente. Tá ligado? Obrigado, Deus abençoe vocês, tá? Começa agora, Nova Geração Night, o encontro de gerações. Tá, peraí. Como que agora Grupo Jovem, Força Jovem Brasil? FJU Night, encontro de gerações. Daqui a alguns anos, você vai ler isso. E eu quero que se lembre de quem você é. Lembre-se das risadas, das palavras, dos conselhos que ouviu e também deu, das orações sinceras e momentos com Jesus. Gerações passaram e você está aqui. E cada dia Ele está mais perto. Gerações passam e passam, mas Ele continua o mesmo. Porque o Espírito Santo está aqui. Como é que a gente sabe disso? Ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, a gente tem muito mais do que 3 aqui. Ele vai passar e vai olhar quem realmente o quer. E quando ele encontra, ele vem e faz morada na vida dessa pessoa. Jesus só entra se ele for convidado. Ele só entra se a pessoa pedir e abrir a porta para ele. Isso diz: eis que estou à porta e bato. Sabe o que é política? Para que ela serve e por que ela é importante para você? Hoje vamos tirar essas dúvidas de um jeito simples. Então,
Se liga, jovem! Política está em tudo, nas decisões, nas escolhas e até no seu dia a dia, mesmo quando você nem percebe. Não é só sobre política, são decisões que afetam diretamente a sua vida. Por exemplo, se você é estudante e possui passe livre estudantil gratuito, isso não foi por acaso. Foi por conta de uma decisão política lá atrás que impactou a sua vida nos dias de hoje. Mas afinal, para que serve a política? A política serve para resolver problemas coletivos, desde o seu bairro até o país inteiro. E é nas eleições que tudo começa a tomar forma. É quando você escolhe quem vai te representar, propor soluções e tomar decisões por você. E como funcionam as eleições? Elas acontecem em todo o país, mas em cada lugar escolhe seus próprios representantes. Na cidade, você vota para prefeitos e vereadores. No estado, você vota para governadores e deputados estaduais. No país, você vota para presidentes, senadores e deputados federais. E de quanto em quanto tempo isso acontece? No Brasil, tem eleição de 2 em 2 anos, mas para cargos diferentes. A cada 4 anos, você vota para prefeitos e vereadores. E também, a cada 4 anos, para presidente, governadores, deputados e senadores, só que em anos alternados. Mas por que isso importa para quem é jovem? Porque no fim, jovem que pensa, vota diferente e faz do futuro o seu melhor presente. Entender política é entender o seu presente e o seu futuro. Quando você tem consciência, percebe que nada acontece por acaso. Numa sociedade que avança tanto em tecnologia, ciência e informação, é doloroso perceber e me internaram numa clínica psiquiátrica. Eu tomei bastante remédio e fui parar na UTI, mas se me derem alta aqui eu vou ter que voltar pra lá. que a mente ainda sofre, pressionada, silenciosa e pedindo socorro. Em meio ao caos da saúde mental, existe quem se levante para fazer a diferença. Eu gostei muito dessa frase que vocês colocaram aqui, por isso eu anotei o WhatsApp de vocês, viu? O Projeto Help não é apenas uma iniciativa, é um movimento. Mais de 5.000 voluntários em todo o Brasil já ajudaram mais de 250 mil jovens a superarem crises de depressão, ansiedade, automutilação e outros desafios da saúde mental. Com palestras realizadas em mais de 5.000 escolas, alcançamos mais de 1 milhão de alunos e seguimos chegando cada vez mais longe. Até fora do Brasil. Cantinho do Desabafo, Abraço da Vida, Tatame da Vida, Help nas ruas, Help nas escolas são apenas algumas das ações que transformam vidas todos os dias. E uma vez por ano, celebramos a vida no maior encontro do nosso movimento, o Mega Help. Não te julgo, te ajudo. Esse é o nosso lema. Cada jornada importa. E estamos aqui para caminhar ao seu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se você precisa de ajuda agora, pode contar com a gente. Chame o Help 11 2392 6910 e siga no Instagram @help.fju, onde mais de 375 mil pessoas já apoiam essa missão. Projeto Help. Não te julgo, te ajudo.